Boa noite, pessoal. Então, hoje, 19 de abril de 2021, estamos iniciando aí mais uma aula de Direito Processual Civil 3 e na semana passada nós começamos a falar, então, sobre a questão da tutela de evidência. E não foi possível ainda terminar, né? É um assunto que demanda mais de uma aula, né? Então, hoje nós vamos terminar. Só para fazer uma recapitulação, para que quem não se recorde possa se situar, né? E a gente possa finalizar esse conteúdo. E ainda hoje a gente vai começar, então, as tutelas não, desculpa, os procedimentos especiais. E aí a gente encerra essa parte de tutela provisória, tá? Então, assim, é, como como os últimos tópicos da semana passada, nós estávamos falando que a tutela de evidência, então, diferentemente do que a gente tinha na tutela de urgência, aqui não necessariamente há essa necessidade de existir urgência nem nada do tipo, tá? E aí, nós vimos que na tutela de evidência, ela serve, então, como uma forma de você é, tentar, né, resolver esse processo em situações que já estão um pouco mais estabilizadas, né? E estabilizadas no seguinte sentido: quando você tem aí, por exemplo, tem 4 casos que nós comentamos na semana passada. Vou falar pela ordem cada um deles, tá? No primeiro caso, nós vimos que aquelas situações onde há, né, fica caracterizado um abuso do direito, né, de defesa, um manifesto intuito protelatório por parte do réu, é possível requerer, então, essa tutela de evidência. E aí, o que a gente pode falar com isso? Para que serve ou o que significaria isso? Então, assim, de forma bem objetiva, quando o réu ele está tomando condutas para enrolar, né, o deslinde do processo, porque a gente sabe, né? Então, o processo, enquanto ele não se resolve, ele está prejudicando alguém, né? Porque alguém tem direito, né? E alguém não tem o direito reconhecido. Por exemplo, no caso do autor, né? Ou o réu, que na verdade deveria pagar, e ele, para que o autor não tenha o direito dele reconhecido, ele enrola, né? Apresenta todo tipo de incidente, pedido de reconsideração, embargos, faz de tudo para que ele acabe não pagando. Então, assim, o que o código, né, agora em 2015, ele fez? Ele falou o seguinte: olha, nessas situações onde fica caracterizado que o réu está enrolando, né, está apresentando incidente manifestamente protelatório, dá para perceber que ele quer enrolar o processo, que ele não quer resolver. Então, nesse tipo de situação, é possível fazer o pedido de tutela de evidência, tá? Essa é a primeira situação que nós vimos. Temos mais algumas, né? Então, no caso, quando a gente fala da tutela de evidência, e aí, pessoal, aqui é importante a gente se recordar, tanto esse segundo caso que eu estou comentando com vocês, quanto o terceiro e o quarto, né? Ou seja, no primeiro, tanto faz, né? Pode ser prova testemunhal, pode ter perícia, pode ter qualquer coisa, tá? Se você percebe, né, que a conduta do réu tá para ser. Eu estou falando réu porque na maioria dos casos seria o réu, tá? Mas o código ele fala em parte, né? Então poderia ser tanto o réu quanto o autor, né? Mas geralmente quem quer enrolar o processo é o réu, né? Porque ele que não tem, né? Ali que se tiver o direito reconhecido é ele quem vai, né, tomar algumas medidas para ter que pagar, para ter que fazer as coisas, tá? Mas assim, se a parte, né, começa a enrolar, fazer todos os tipos de medidas aí, você consegue fazer esse pedido. E aí o juiz ele pode conceder essa tutela de evidência, tá? Agora, no segundo caso que eu vou falar agora, no terceiro e no quarto, aí sim a prova tem que ser documental. E eu vou explicar como. Então, o segundo caso que a gente tem para poder se utilizar da tutela de evidência, tá? Você consegue comprovar o que você está alegando por meio documental, tá? Por quê? Por que o código fala que a prova, né, você tem que fazer apenas documentalmente? E é apenas que o código utiliza. Ele usa esse termo. Pela seguinte razão, pessoal. Se depender de testemunha, não dá para a gente ter certeza. A gente sabe, né? Testemunha aí é a pior das provas possíveis, né? Se você conseguir comprovar por um contrato, né, por documento, por perícia, por inspeção judicial, qualquer coisa, faça. Por quê?
Porque testemunha, e isso não só na literatura, mas na prática vocês vão perceber, quem for advogar depois, você fala com a testemunha antes, né? Acabou de conversar, ela fala, eu vi isso, aconteceu isso, isso, isso. Aí chega lá na hora da audiência, a testemunha, não, excelência, não sei. Mas o que aconteceu lá? Não sei. E aí muda de ideia, né? Ou muda de versão, então sabe-se lá o que acontece, né? Mas isso é bem comum de ocorrer, né? A testemunha esquece, falseia, ou às vezes quando tá com a pessoa que é amiga, ela, né, dá uma inflada, mas quando chega na hora do juiz, o juiz, né, a primeira coisa que ele vai falar ali na qualificação, ele fala, né, que sabe, né, que a testemunha tem que ter ciência, né, da questão de falso testemunho e tudo mais, então a pessoa já treme, né, ela se atém um pouco melhor, né. Então, assim, tem que ser prova apenas documental, tá? Você tem que conseguir comprovar de forma apenas documental, e aí, de duas uma, ou já tem uma súmula vinculante no caso, ou já tem uma tese firmada no julgamento de casos repetitivos. Então, por que o código falou isso? O código falou isso pela seguinte razão. Quando a gente já tem uma súmula vinculante, o STF já se manifestou e já está lá escrito, olha, nesse caso vai ser dessa forma. E a súmula vinculante, ela obriga a todas as instâncias do Poder Judiciário, né, a seguirem aquele entendimento. Então, se é só documental e já tem um entendimento firmado, não há por que a gente ficar esperando, né, esse processo tramitar mais 3, 5 anos para conceder. Então, o juiz ele já pode conceder de início, tá? Pessoal, nada impede, né, de que a parte que queira discutir continue com o processo na justiça, tá? Então, a tutela de evidência é como se fosse a tutela de urgência, no seguinte sentido: você pede, o juiz concede e é uma tutela provisória. Posteriormente, o juiz ele pode revogar, ele pode voltar atrás, pode acontecer tudo. Claro que, se tiver súmula vinculante, qual que seria a saída que a gente teria aqui? A saída seria a seguinte: teria que tocar esse processo, ia ter sentença, ia ter acórdão, né, da apelação, ia depois ter o acórdão da STJ, ia ter o recurso extraordinário lá para a STF. Então, a gente já observou, né, na história que súmulas vinculantes editadas pelo STF foram revogadas. Então, eventualmente, se tratar de um caso aí mais complexo, que ainda, apesar de ter sido emitida, né, ter sido confeccionada uma súmula vinculante, o STF ainda mudou a composição, de repente vai mudar o entendimento, isso acontece, tá? De vez em quando acontece, não é muito, mas existe sim essa possibilidade para a parte, né, de que ela possa, então, discutir esse processo, mas obviamente que se a parte contrária pediu a tutela de evidência, vai conseguir, porque tem súmula vinculante, tá? Mesma situação quando a gente fala da tese firmada de casos repetitivos. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando daqueles casos, né, que a gente tem muitos idênticos, então, banco, construtora, telefonia, enfim. E aí, por exemplo, o STJ vai lá, pega, né, esses casos, muitas vezes já teve aquele incidente antes, suspendeu a tramitação, aí julgou e mandou aplicar a mesma decisão para todos, né? Mesma situação. Pode ser que o STJ, por exemplo, depois de firmar uma tese, ele venha mudar? Pode, já até aconteceu também. Só que essa não é a regra, né? A regra que a gente tem é que, uma vez firmada a tese, aquela tese vai ser aplicada a todos os casos e ponto final, tá? Então, assim, nessas situações, o que vai acontecer? A gente pode fazer esse pedido, o juiz ele vai conceder a tutela de evidência e, caso a parte contrária queira, ele pode tocar o processo e aí, né, eventualmente, se conseguir alguma reforma, não é muito fácil, mas pode isso sim acontecer, tá? Então, essa seria aí a outra situação. Então, ou o caso, né, a tese firmada nos casos repetitivos ou na súmula vinculante, tá? Desde que a gente consiga comprovar o que está sendo alegado de forma apenas documental, tá? Em terceiro caso, que a gente comentou na semana passada, era um dos casos de contrato de depósito. Então, imaginem só que você tem um contrato de depósito e aqui, novamente, é necessário, tá, de que esse contrato seja fundado em prova documental, tá? Então, de novo, tem que ter documento, da mesma forma que a gente falou agora anterior. Não adianta falar, mas eu fiz um contrato de depósito verbal. Tudo bem,
você vai poder mover a tua ação, mas agora a tutela de evidência, se não tiver, né, o fundamento na prova documental, o juiz ele não vai conceder a tutela de evidência, tá? Por previsão legal. A lei diz isso, tá? Então, o contrato ele tem que ser fundado em prova documental, e nesse contrato de depósito, então, o que, que a gente vai fazer? Quem tiver pelo lado que vai pedir aí a tutela de evidência, vai fazer o seguinte, vai falar para o juiz, ó, o contrato está aqui, eu quero que me entregue tal coisa, tá? Tal objeto. E aí, nesse contrato, o juiz ele vai mandar entregar esse objeto, né, custodiado, e ele vai combinar uma pena de multa. Né? Na cominação da pena de multa, a gente tem duas situações aqui que podem ocorrer. O juiz ele pode, de um lado, combinar essa pena de multa, uma única multa, né, falando, olha só, entrega o objeto tal, a coisa tal, que está com você, de acordo com esse contrato que a gente tem aqui firmado entre as partes, sob pena de multa de R$3.000, R$5.000, R$10.000, enfim, uma multa única, né? Essa é uma das possibilidades de se acontecer, tá? A outra possibilidade que a gente tem é do juiz fazer uma pena, né? Fazer não, né? Estabelecer uma pena de multa diária, né? Ao invés de ser uma pena de multa única, tá? Diária, eu falo diária, mas pode ser semanal, mensal também, anual. É que o normal é o juiz fazer ela diária, tá? Então, ou o juiz, né, na prática, o que a gente observa acontecer mais, estabelece uma pena de multa diária ou uma pena de multa única, tá? Então, é isso que a gente observa acontecer mais, tá? Quando é pena de multa diária, o juiz ele pode estabelecer, por exemplo, olha, entrega o objeto tal sob pena de multa diária de R$500, ou de R$1.000, R$2.000 e assim por diante. Muitas vezes, pessoal, para que não haja uma desproporcionalidade, a gente observa que o juiz ele limita, né, essa multa, ele coloca um teto, né? E aí o teto, por exemplo, seria lá 30 dias, 15 dias, 60, 90 dias, tá? Por quê? Muitas vezes a gente observa que na prática a parte não vai cumprir, não vai entregar o objeto, e aí, imagina só, se o juiz não estabelecer uma limitação, imagina só que passou 1 ano, 2 anos, não foi entregue o objeto. Às vezes o objeto valia, sei lá, R$10.000, e aí vai ter uma pena de multa de 200 mil, né? Porque imagina, R$500 por dia, né? Durante 2 anos, quanto que dá? Dá até mais que 200 mil. Então, assim, não seria justo, né? Também você aplicar uma pena de 200 mil para uma coisa que vale 10. Era melhor pegar os 10 e comprar outra, né? Então, a gente tem esse tipo de situação, tá? O juiz estabelecer a pena de multa diária, só que ele estabeleceu um teto para essa aplicação, tá? Acaba acontecendo aí também com bastante frequência, né? E isso porque começou a chegar muitos, né, processos aí nos tribunais de situações onde a gente via, né, multas aí estratosféricas, né? Então os juízes começaram a ficar mais atentos para essas situações e começaram a limitar, né, essa incidência de multa, tá? Então nesses contratos aí de depósito também precisa aí da prova documental, tá? Por fim, né, o nosso quarto caso, falamos aí de 3, agora o nosso quarto caso que a gente tem então uma petição inicial, tá? Que ela está instruída de novo com prova documental, tá? Então, se tiver testemunhar outra coisa, o processo tem o direito de correr, de tramitar normalmente, mas não é o caso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de instrução com prova documental. E aí, além de ter, né, do processo ter sido instruído com essa prova documental, que comprove, né, os fatos constitutivos do direito do autor, ou seja, nesse caso, né, diferente dos outros ali que a gente estava falando mais de parte, que poderia ser tanto o autor quanto o réu, nessa quarta situação que a gente está falando de que quem vai pedir a tutela de evidência necessariamente vai ser o autor, tá? E isso por previsão legal. Olha só, o autor foi lá, tem, né, a prova, né, as provas do que ele está alegando são documentais, o juiz determina a citação do réu. O réu ele é citado e ele apresenta a contestação, né? Ele apresenta a defesa. Só que nessa defesa que ele apresenta, ele não consegue criar, né, gerar nenhum tipo de dúvida para o juiz. Né? Ou seja, tudo que o réu falou na contestação dele foi água. Simplesmente ele apresentou uma contestação que a gente, né, pro forma, né, ou seja, apresentou ali uma contestação para que
o processo simplesmente, né, tramitasse ali, mas ele sabe que não vai, né, não tem futuro, não tem jurisprudência favorável, não tem nada, enfim, aquela defesa água, né, que a gente chama. Nesse tipo de situação, pessoal, se não há, né, nada que gere dúvida ali e a prova ela é eminentemente documental, você consegue fazer essa comprovação, não há razão também para a gente ficar esperando um deslinde de um caso, né, durante 3, 5 anos, que a gente já sabe de antemão qual que ele vai ser, né, ou quando que ele vai ocorrer. Tá? Então, nessa quarta situação, também é possível a gente fazer esse pedido de tutela de evidência. Tá? Com esse pedido de tutela de evidência, o juiz vai conceder e a parte vai conseguir o que ela quer já antes, né, da sentença, por exemplo. Então, de modo provisório, a gente já consegue isso aí. Bom, né? Muito bom, e a gente já viu na aula passada que é uma forma que a gente tem de dar celeridade ao processo, uma forma que tende até desestimular, né, recursos aí indevidos e tudo mais, acaba até desafogando também o poder judiciário. Então, pessoal, nós vimos esses 4 casos, né? E aí até recapitulei ele um pouquinho para quem faltou ou quem não se recordava, e a gente tem que falar algumas situações em relação a eles, tá? O código, ele, de forma expressa aqui, ele fala o que pode e o que não pode ser pedido em sede de liminar, tá? Então, assim, a palavra liminar, vocês já viram, já conversamos aí em aulas anteriores, né? Que vem de in limine, ou seja, no início. Então, assim, a gente já viu que a liminar, ela vai ser concedida pelo juiz e você já vai conseguir isso antes, né, do que normalmente iria acontecer. Tudo bem. Essa é uma das questões. Agora, o que a gente pode pedir, né, e o que a gente não pode pedir liminar? Né? Claro que, na prática, pedir, né, o advogado tem o direito de pedir o que ele bem entender. Né? Agora, não vai conseguir. Né? Então, assim, há uma previsão legal sobre o que pode ser concedido ou não, né, de tutela de evidência. Então, dos 4 casos, o primeiro caso que a gente falou é quando a parte ela está abusando do direito de defesa, quando ela está protelando e tudo mais. Então, nesse caso, seria possível a gente fazer um pedido de liminar, ou seja, acabou de protocolar lá a nossa petição inicial, chegar para o juiz e falar, olha, na petição inicial, né, peço que seja concedida medida liminar de tutela de evidência, porque a parte está enrolando o processo, está apresentando incidentes, né, protelatórios e tudo mais. Tem como a gente falar alguma coisa do tipo? Não, né? Porque imagina só, como que a gente vai falar que o réu está tendo uma conduta processual inadequada se o processo ainda não se iniciou, tá? Então, nesse caso, não tem como a gente fazer isso, né, na petição inicial. E eu estou falando aqui como autor e réu, porque, né, para a gente falar de liminares, a gente está falando, né, desse início do processo. Mas, novamente, esse primeiro caso aqui da conduta processual inadequada, de protelar e tudo mais, o código ele fala em parte, ele não fala que é o autor. Então, teoricamente, também abre espaço para que o réu, se ele perceber isso, ele assim possa requerer. Tá? É que na prática, se o autor não quer que o processo ande, geralmente ele não vai propor o processo, né? Ele vai esperar que o outro faça, né? Então, por isso que na prática o que a gente observa mais é que o réu é quem acaba tendo esse tipo de conduta, tá? Mas nada impede também que o autor, vendo que vai perder o processo e tudo mais, né, tenha esse tipo de conduta no decorrer dos autos, tá? De uma forma ou de outra, pessoal, como depende de uma conduta, né, a ser aferida, uma conduta a ser percebida no decorrer do processo, não tem como a gente falar que é possível aqui uma liminar. Tá? Então, o código, de forma expressa, ele fala que não cabe liminar nesse tipo de situação. Tá? Então, essa primeira situação não dá para a gente fazer esse pedido liminar, porque o juiz ele não vai deferir, ele não vai julgar, né, procedente esse pedido. Na segunda situação que a gente comentou, que seria da súmula vinculante, ou do julgamento de casos repetitivos, nesse caso, sim. Tá? Então, há sim uma possibilidade do autor, já no início do processo, por exemplo, né, fazer um pedido liminar. Então, ele entra com o processo e diz para o juiz: olha, eu quero isso, eu tenho o contrato que comprova que eu tenho direito, e existe já uma súmula vinculante dizendo que eu tenho direito. Então, se a parte fizer um pedido de tutela de evidência nesse caso, ela vai
ela, né, tem grandes chances aí de conseguir. O juiz ele vai poder fazer, ele vai poder deferir. E aí, por que ele faz esse deferimento? Porque a prova ela é documental e já tem os julgamentos aí do STJ, STF, né, em casos repetitivos ou súmula vinculante, estabelecendo aí como proceder. Então, nesse caso, é sim possível fazer o pedido liminar e o juiz ele pode sim conceder, tá? Essa é outra situação. Nosso terceiro caso que nós comentamos aqui. Pessoal, tô falando direto aí porque ninguém tá falando nada. Se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Tem alguém tá aí, tá com dúvida, né? Quer interromper, pode falar. Não? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Na nossa terceira situação, a gente tem aí a questão do contrato de depósito. Então, contrato de depósito, pessoal, nesse caso, também contrato escrito e tudo mais, é possível a gente fazer um pedido liminar para devolver o objeto? É sim, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, se as partes procuram advogados, os advogados vão colocar no contrato de depósito, olha, a parte tem que devolver o objeto até tal dia, sob pena de multa de tal coisa, vai poder ser pedido, né, a busca e apreensão, enfim, né, outras medidas e assim por diante. Então, assim, se a gente tem isso por escrito, né, um contrato que é fundado em prova documental, a parte não entrega o objeto, dá sim para a gente pedir, nesse caso, para o juiz conceder uma medida liminar, né, de tutela de evidência. Tá? Então, nesse caso, do contrato de depósito, também dá para a gente fazer esse pedido. Tá? Era a nossa terceira situação. Por fim, pessoal, quando a gente vai falar da nossa quarta e última situação, nós estamos falando, né, da questão de que alguém propôs uma petição e a parte contrária, né, o réu, não opõe, não cria nenhum tipo de dúvida, não faz nada que venha aí a causar, né, a gerar, né, alguma repercussão, alguma dúvida processual. Ou seja, o juiz lê a defesa, ele percebe que essa defesa aí é praticamente só água, não tem nada aí que vá gerar, né, alguma possibilidade de um deslinde favorável a ele. Então, assim, pessoal, nessa situação, de novo, tal como o primeiro caso que a gente falou, né, da conduta protelatória e tudo mais, não tem como o autor falar o seguinte, entrar com processo e falar assim, olha, excelência, o réu não gerou nenhum tipo de dúvida no processo, então eu quero liminar. Por quê? É uma consequência lógica, né? Se a gente precisa da defesa do réu, por exemplo, se a gente precisa ter uma contestação nos autos para aferir se ele apresentou uma defesa que vá gerar dúvida, que vá necessitar de uma audiência, de alguma coisa do tipo, né, de uma dilação probatória, a gente precisa de atos processuais. Não tem como a gente falar aqui que vai ser feito, então, que vai ser concedida uma medida liminar se por um acaso precisa, né, de atos processuais aí primeiro para aferir essa conduta do réu. Então, nesse quarto caso, não tem como a gente fazer esse pedido liminar, tá? Então, de forma geral, a gente tem que, no primeiro e no quarto caso, dependem aí, né, de primeiro se aferir se a defesa foi bem feita, se ela está protelando ou não, então não tem como pedir liminar. Nosso segundo e terceiro caso, que seriam casos repetitivos, súmula vinculante e contrato de depósito, nesses casos sim dá para fazer pedido liminar, o juiz ele vai poder apreciar esse pedido liminar e ele vai poder então julgar de acordo com o entendimento, tá bom? Professor, Pode falar, Fernando. no segundo e no terceiro caso, então dá para pedir logo de início, né? E no primeiro e no quarto, não. Exatamente, tá? Então, segundo e terceiro caso, se por um acaso vocês estiverem advogando, não precisa esperar o processo, né, e ficar tramitando, passar um ano, dois para pedir. Não, já pode pedir na petição inicial, mesmo sem ter urgência, que o juiz ele vai conceder, né, caso que você tenha falando, o que você esteja falando seja real. Se tiver mesmo a súmula, se você tem o documento, o contrato, as coisas, ele concede eliminar para você. Se tiver Tá? embasado certinho com as provas, com a súmula, daí consegue. Consegue, exatamente. Beleza, Tá? obrigado. Então tá bom. Mais alguém? Não? Pessoal, então era isso que a gente tinha aí para encerrar a questão da tutela de evidência, tá? A tutela de evidência ela é bem menor, né, em conteúdo do que a tutela de urgência, e porque a tutela de urgência, na verdade,
ela já está aí há mais tempo, tem a cautelar, tem a antecipada, tem um monte de detalhezinho que a gente foi vendo aí ao longo do primeiro bimestre, né? A evidência não, é uma inovação que a gente teve ali em 2015, estamos, né, testando, tem dado muito certo, e a gente observa que, de repente, aí, em futuras alterações legislativas, o código ele venha a incluir, né? Então, o legislador ele venha a incluir aí mais situações, tá? Porque com essas situações aqui que foram colocadas, esses 4 casos aqui, a gente já observa que muitas ações diminuíram o número de recursos, muitas ações estão se resolvendo mais rápido, né? E essa prestação jurisdicional de forma mais célere, de forma mais ágil, de forma melhor, ela é muito boa, né? Muito boa para todo mundo, né? Para os envolvidos e principalmente também para o Poder Judiciário, né? Que diminui o número de ações que estão lá tramitando, tá bom? Então tá, pessoal. Fechamos então tutela de evidência. Agora, quem quiser pegar no código é lá no 539, salvo engano. Deixa eu pegar aqui só para confirmar o número do artigo para vocês. Vamos ver aqui. O 539 mesmo. Pessoal, então, o que nós vamos falar agora? Esse segundo bimestre, né, nós tivemos que usar essas 2 aulas para encerrar ali a tutela de evidência, que é normal, né? Mas agora, o segundo bimestre, o nosso foco principal que a gente vai ter, então, a partir de agora, são os procedimentos especiais. Então, assim, quem está acompanhando pelo código pode falar o seguinte: mas a gente viu lá desde o 200 e pouco até o 300, até o 311, né, que a gente fechou hoje. Por que a gente está pulando o 311 para o 539? Pelo seguinte, pessoal, 312 seguintes ali é onde vai falar de petição inicial, contestação, audiência, são coisas que vocês já estudaram, tá? Então a gente não está, na verdade, pulando, é que vocês já viram, né? E esses artigos aí que estão nesse intervalo, do 312 até o 538, além de vocês já terem vistos, eles tratam da forma, da regra geral, tá? Então, assim, quando vocês estudaram petição inicial, vocês estavam estudando o quê? Qual era a regra geral? Ou seja, vocês vão se formar, enquanto advogados, chegou o cliente lá para vocês e falaram lá, né? Olha, eu quero pleitear tal coisa, eu quero fazer uma ação de dano moral, de dano material, de qualquer coisa. Vocês estudaram qual é a regra, né? Como fazer uma petição inicial. Então, olha, tem que ter endereçamento, tem que ter a qualificação, tem que ter fatos e fundamentos, pedido, valor da causa. Então, assim, a regra geral vocês já viram, né? Agora, a pergunta que se tem aqui é: todos os processos, né? Todos esses processos seguem a regra geral? Não, tá? E existem alguns casos, pessoal, que existem procedimentos aí bem específicos para serem feitos, tá? Então, assim, aquela regra que vocês viram de fazer petição inicial, ela serve sim para a maioria dos casos. Só que alguns casos, se você fizer daquela forma, o juiz ele vai negar teu pedido já no início, né? Ele vai indeferir a tua petição inicial ou vai mandar emendar ela, porque ele vai falar, olha, não é assim que faz, tá? Então, existem alguns procedimentos que eles vão tramitar de forma diferente, né? E que, além da tramitação dele ser diferenciada, a gente tem uma situação na qual as próprias petições têm que ser feitas de forma diferentes, tá? Então, é isso que a gente vai estudar nesse segundo bimestre. Quais são esses casos, tá? Assim, pessoal, primeira questão que eu quero pôr para vocês é para vocês não pensarem que esse tipo de procedimento é só coisa que pouquíssimos advogados vão utilizar. Não é bem assim, tá? Então, assim, para a gente falar alguns procedimentos aí que são bem comuns, né? No seguinte sentido, não é o procedimento normal, só que é bem comum de acontecer. Por exemplo, as ações quando a gente chama de família, né? As ações de alimento, divórcio, inventário, são todos tipos de ações que não seguem a regra geral que vocês já estudaram. Então, tem um procedimento específico, tá? Que são esses procedimentos especiais. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que fala, é procedimento especial, é só exceção. Eu não vou trabalhar com exceção, eu vou ser advogado, só vou trabalhar com a regra. Então, não vou pegar esse tipo de caso. E aí, isso está errado, tá? Porque, sinceramente, pessoal, dificilmente um advogado recém-formado
vai ficar sem fazer um processo de alimentos, né, para poder depois cobrar pensão, vai ficar sem fazer um divórcio, vai ficar sem fazer ali né, enfim, um procedimento desse, tá? São procedimentos que acabam sendo um inventário, por exemplo, né? São coisas que acabam acontecendo, porque vocês vão ver que, primeiro, todo mundo morre, então inventário vai ter aí a rodo para fazer. A gente tem outras situações de divórcio, que precisa ter alimentos, execução de alimentos depois, é coisa muito comum de acontecer, tá? E o código estabeleceu um modo diferente. Então a gente tem que entender qual é esse modo diferente ou como que funciona esse modo diferente, tá? Não pode ficar somente com a regra. A gente tem que entender essas exceções, tá? E a primeira exceção que a gente vai entender é um procedimento que a gente chama de ação de consignação em pagamento. É uma ação aí que ela acontece com certa frequência, tá? Não é tão comum quanto o inventário, né? Ou quanto uma ação de alimentos, mas ela acontece também. E é bastante importante a gente entender aqui essa ação, porque ela é contraintuitiva, né? Às vezes, para, por exemplo, vocês que estão aí em nível de graduação ainda, eu vou explicar agora e vocês vão falar, nossa, mas geralmente é diferente que acontece, tá? Então, assim, primeiro, pergunta que eu faço para vocês. Tem alguém que sabe o que é ação de consignação em pagamento, que já viu, que conhece, sabe como funciona ou o que é? Bom, eu já passei por isso, professor. Pode falar. Quando me divorciei, teve a consignação em pagamento da folha do meu ex-cônjuge. Tá, mas em consignação em pagamento nesse sentido, o que você está falando? Você está falando de uma situação de desconto em folha. Exato. Ah, tá. Olha só, o pessoal da manhã também citou uma situação semelhante, tá? Pessoal, vamos lá. A consignação em pagamento que a gente está falando aqui, só para a gente diferenciar, tá? Não é consignação, por exemplo, no sentido de empréstimo pessoal, de desconto, tá? Não é essa consignação que a gente está falando, tá? Pode falar, Rafael. Eu posso falar que seria um contrato de aluguel, um exemplo? Ou não? Porque envolve um terceiro, né? Na verdade, assim, essa consignação que a gente está comentando aqui, existe sim a palavra consignação que ela é utilizada para, por exemplo, desconto em folha, né? O empréstimo consignado, vocês já devem ter ouvido e tudo mais. Sim, existe isso, tá? Mas a ação de consignação em pagamento que a gente está falando aqui vai ocorrer, né, nas seguintes situações, né? Por exemplo, no caso do aluguel, a gente pode citar, ele pode sim gerar, né, uma ação de consignação em pagamento, né? Então, o que é essa ação de consignação em pagamento? Significa o seguinte: o devedor, tá, ou um terceiro, ele precisa pagar algo, tá? Precisa pagar. E ele não consegue fazer esse pagamento. Existem algumas razões para que isso aconteça. A gente vai ver aí na semana seguinte, né? Porque hoje a gente não consegue acabar a consignação em pagamento. Vão pelo menos 2 aulas. Mas digamos que você tem uma dívida, tá? Pode ser de aluguel, pode ser uma dívida aí, um empréstimo que foi feito, qualquer tipo de dívida, tá? E aí o teu cliente é o devedor. Teu cliente chega na data de fazer o pagamento, ele tá com dinheiro em mãos e ele vai lá pagar. Ele chega lá pro dono do imóvel, ele chega lá para a pessoa que ele emprestou o dinheiro, ele fala, tá aqui meu dinheiro, né? O dinheiro que você me emprestou, tá aqui ele, me dá um recibo, né? Que eu tenho que fazer o pagamento para a gente liquidar essa operação, tá? E aí o dono do imóvel ou a pessoa que emprestou o dinheiro se recusa a receber, tá? Aí vocês podem falar, mas ninguém se recusa a receber dinheiro, né? Ledo engano, tá? Vocês vão ver que existem algumas situações que sim, as pessoas vão se recusar a receber, tá? E outras que elas não podem receber. Então, às vezes, morreu o dono do imóvel, você não sabe para quem pagar, para qual dos irmãos, para qual dos filhos, né? Então, assim, tem muita situação que a gente vai perceber que é difícil de se entender, né? Ali, quem que deve receber. Ou então, por exemplo, você emprestou o dinheiro de alguém, aí na data que você vai pagar, você devolve o dinheiro, a pessoa fala, não, esse valor eu não recebo. Eu te emprestei 10 mil reais, mas com os juros, com tudo, você tem que me devolver 11 mil.
e você está me trazendo 10 mil, os mesmos 10 mil. Então tá errado. Ou você me paga o valor certo, ou eu não recebo e eu vou entrar na justiça contra você. Tá? Então, quando existe essa recusa ou a impossibilidade de fazer o pagamento, o devedor, tá? Por isso que eu falo que é meio contra as regras, né? Porque geralmente a gente sempre pensa que quem busca justiça é o credor, né? A pessoa que vai atrás. Mas nesse caso, não. O devedor, ele quer pagar. Ele tem o dinheiro para pagar. Só que ele não pode pagar. Seja porque houve uma recusa, seja porque ele não conseguiu saber quem ele deve pagar. Tá? Depois a gente vai falar mais disso, né? Nos casos, por exemplo, de falecimento. Você tinha alugado o imóvel da pessoa, a pessoa morreu, você não sabe quem paga. Se é a amante, se é a esposa, se é o filho, se é a enteada, né? E aí tem uma briga, às vezes, familiar, todo mundo quer receber. Esse probleminha caiu na OAB passada, a última OAB que teve. Foi esse problema na prova de civil. Interessante. Vocês veem que não é só no dia a dia que vocês vão utilizar, tem também bastante. Lá no caso, tinha um vencimento, só que a moça conversou com o cara e falou assim, eu não posso pagar tal data. E o cara deu mais uns 15 dias para ela pagar. E aí, nesses 15 dias, ela foi pagar e ele não quis receber. Exatamente. A gente vai observar que acontece bastante disso, né? Às vezes a pessoa quer, na hora de receber, ela quer juros, quer um valor a mais, quer alguma coisa diferente do que foi combinado. Né? E aí o devedor fala, não, eu te pago o que foi combinado, está aqui. E aí a outra parte não quer receber. Qual que é o problema disso? Muitos, né, por exemplo, que não são do direito, podem falar o seguinte, mas se o credor não quer receber, problema dele, vou ficar com dinheiro. Né? E não é bem assim. Por quê? Né? Se a gente pensar dessa forma, eu não vou pagar não, né? Digamos assim, tentei pagar aqui, a parte não quis. Quando ela quiser, ela que vem atrás. Não vou fazer nada. E isso pode gerar um problema gigantesco. Por quê? Porque se existe uma dívida, ela tem que ser paga. Se por um acaso o devedor chegou lá e o credor não quis receber, isso não isenta ele de ter que pagar essa dívida, né? Isso não coloca ele, né? Olha, então fica aí com dinheiro para algum dia a gente resolver. Não é assim que funciona no direito. Então, assim, existe uma obrigação, tá? De se pagar aquele valor, independente, tá? Se por um acaso a gente observa e o credor não quis receber, a gente tem que pagar mesmo assim. Claro, não dá para pegar o dinheiro, enfiar dentro da camiseta do cara e forçar ele a assinar um recibo. Isso não dá para fazer. Mas existem formas que dá para a gente fazer esse pagamento para exonerar, para liberar, então, o devedor dessa obrigação, tá? Temos aqui, pessoal, duas situações, tá? Primeira situação, tal como o divórcio, lembrem aí do divórcio, antigamente, pessoal, divórcio só fazia na justiça. Você tinha que entrar com ação judicial, não sei o quê, vara de família, né? E assim por diante. Depois, percebeu o seguinte, mas é improdutivo, porque tem muito casal aí que ninguém está brigando por bens, não tem filho menor, não tem nada, por que não deixa a gente, né, fazer uma escritura pública lá no cartório e resolve lá no cartório mesmo, né? Então, o Poder Judiciário, inventário é a mesma coisa, tá? Inventário hoje dá para fazer também no cartório. É claro, desde que não tenha, né, filhos menores, incapazes, né, todo mundo esteja de acordo e assim por diante. Então, assim, uma tendência que a gente tem no Brasil e no mundo é de tentar diminuir o número de processos que acabam tramitando no Poder Judiciário, porque cada vez tem mais e mais processos, né? E para os juízes julgar cada vez mais processos, tem uma hora que chega que se torna inviável, né? Então, uma das formas que a gente tem é de tentar, né, algumas situações, desburocratizar, né, e tirar isso do Poder Judiciário. Então, por exemplo, no caso do divórcio, do inventário, jogou essa responsabilidade também, né, para que, caso a parte queira, ela possa fazer nos cartórios, né, extrajudiciais. Quando a gente fala de consignação em pagamento, da mesma forma, antigamente a gente tinha só uma opção, tem que entrar na justiça. Hoje não, tá? Então, hoje, uma das formas que a gente pode fazer é a consignação em pagamento extrajudicial, tá? A consignação em pagamento extrajudicial, ela vai ocorrer
nas instituições bancárias. Então, a gente não é cartório aqui, tá, pessoal? É banco, tá? Então, a consignação em pagamento vai acontecer no banco, tá? Você pode ir até os bancos. De preferência, quem faz mais consignação em pagamento são os bancos oficiais, tá? Então, Caixa Econômica faz muito, né? Banco do Brasil também um pouco. Então, os bancos oficiais aí, eles costumam fazer bastante ação de consignação em pagamento. Ação não, né? Procedimento de consignação em pagamento, né? Antes da ação. O que você vai fazer? Teu cliente, que é o devedor, ele vai chegar até o banco, né? E aí ele chega lá na caixa e fala, olha, eu devo um dinheiro para o fulano não quis receber esse dinheiro. Então, eu vim aqui para depositar o dinheiro para ele. Tá? O que a Caixa Econômica vai fazer? Ou o Banco do Brasil, ou de repente uma cidade pequena só tem Bradesco, sei lá, qualquer banco, né? Que eu falei que de preferência são os oficiais. Mas o banco vai fazer o seguinte: ele vai falar, tudo bem, você tem que depositar o dinheiro para tal pessoa, ela se recusou, vou abrir aqui então o procedimento de consignação em pagamento. Aí a Caixa Econômica ou o banco vai abrir uma conta, né? Coloca lá o número, tudo, digita o dado de quem depositou, né? O depositante, né? Que é o devedor. Digita o dado do credor, né? Nome, CPF, tudo, endereço. E a pessoa chega lá, deixa o dinheiro. Beleza, o banco deposita esse dinheiro, vai ficar com o dinheiro ali numa conta. Essa conta, pessoal, ela é remunerada, tá? O que significa isso? Significa que, igual a poupança ali, sempre vai render alguma coisa todo mês, tá? Então, o dinheiro não vai ficar parado, ele vai ficar rendendo alguma coisa. E aí, o devedor faz esse depósito, o dinheiro vai ficar rendendo alguma coisa, e o que o banco vai fazer? O banco, nesse caso, pessoal, ele vai mandar uma carta com aviso de recebimento. Então, pensem só, é um procedimento formal, né? Porque é carta com AR. E nessa carta com AR, vai dizer o seguinte: olha, o fulano de tal depositou um dinheiro que ele diz pertencer a você, né? O valor é tal e você tem 10 dias para manifestar a recusa desse dinheiro, tá? O que vai acontecer então? Vai acontecer o seguinte: o credor vai receber essa carta. E aí, ele recebendo essa carta, ele vai fazer análise. Ele vai falar, poxa, de fato, né, o dinheiro é meu, eu tinha que ter recebido, eu me recusei a receber, vou receber agora. Nessa situação, se ele concordar, é só ele ir lá no banco e sacar o dinheiro, que a conta já vai estar no nome dele. O banco já depositou e tudo mais, ele saca, resolvido o problema, não tem mais o que falar, tá? Então, essa é uma das situações que a gente tem. Se o credor concordar, ele vai até a instituição financeira e pega o dinheiro, que o dinheiro é dele, tá? E a obrigação está resolvida, tá? Não tem mais o que discutir, tá resolvido, ele sacou o dinheiro, tem os comprovantes de depósito, de saque e tudo mais, tá resolvido, não tem mais o que falar, tá? Essa é a nossa primeira situação. Segunda situação, o credor recebeu a cartinha do banco, que tem o dinheiro depositado para ele, que ele tem 10 dias para se recusar. E aí ele fala, poxa, mas eu já tinha falado para ele que eu não vou receber esse dinheiro, porque eu acho que está errado, eu acho que não é esse o valor. Não é 10 mil reais, é 20, é 30, é 40, enfim. Ele discorda do valor, ou ele fala, não quero receber porque esse dinheiro não é meu, é da minha filha, do meu irmão, é do meu pai, ele está querendo me pagar, mas não é meu, é da minha família, ele que paga quem de direito, não a mim. Né? Então, assim, se ele discorda desse pagamento, não importa a razão. Pode ser porque ele fala que não é dele, pode ser porque ele fala que o dinheiro é insuficiente, que é pouco, que não pagou juro, que não... Enfim, qualquer coisa. Tá? Nesse tipo de situação, ele tem esse prazo, então, de 10 dias para manifestar a recusa. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir até o banco e entregar uma outra cartinha, né? Ou mandar por carta, né? Com a R também. Então, ele tem que comunicar oficialmente à instituição bancária que ele está se recusando a receber esse dinheiro e explicar ali as razões, né? Então, ele tem que falar, olha, não vou receber esse dinheiro por isso, isso e isso, tá? Então, ele tem que se recusar a receber esse dinheiro, tá? Por quê? Porque aí o devedor vai ter que analisar as razões pelo que ele se recusou e aí ele vai ter que mover a ação judicial, tá? Então, assim, pessoal, aqui a gente tem a seguinte situação. Quando a gente fala, né, por exemplo, de divórcio, de inventário e tudo mais,
o cartório ele só faz em uma hipótese. Qual que é a hipótese? Se for consensual, não é assim? Não pode ter briga. Por quê? Porque se tiver briga, o tabelião não pode decidir quem tem razão e quem não tem. Quem decide isso é o juiz, né? Então, não existe essa possibilidade do cartório fazer as vezes de juiz. Então, da mesma forma, quando a gente está falando aqui de ação de consignação e pagamento, se a pessoa foi até o banco, depositou o dinheiro, não dá para o bancário decidir quem tem razão, né? Então, o bancário não é juiz. Então, nesse caso, o banco ele só pode fazer até onde for consensual, né? Até onde não tem briga, né? Não vamos dizer consensual porque às vezes a parte vai se recusar, mas até onde não tiver briga, o banco pode fazer. Agora, se chegar nessa situação na qual o credor apresentou uma carta, né, formal, dizendo, olha, eu me recuso a receber o dinheiro, não dá mais para o banco fazer mais nada, tá? No seguinte sentido, não dá para o banco decidir se é o devedor ou o credor que tem razão, né? Não compete ao banco fazer isso. O banco só faz o procedimento para tentar resolver ali de forma extrajudicial. Se isso acontecer, aí a parte extrajudicial vai acabar, a gente vai ter que começar, então, uma parte judicial, tá? Então, assim, ocorreu a recusa, tá? Ela tem que ser por escrito, pessoal. Lembrem, essa parte de consignação em pagamento é formal, tá bom? Não dá para falar de boca que a parte se recusou, que você tentou pagar, isso não serve, tem que ser formal, tá? Então, o credor mandou a carta, foi até o banco e apresentou, né, a cartinha lá falando o porquê que ele se recusa a receber. Nessa situação, o que vai acontecer? O devedor, que tinha feito esse depósito aí no banco, ele tem o prazo de 1 mês, tá? É um prazo de 1 mês. Para quê? Para mover uma ação judicial, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai mover essa ação de consignação e pagamento e ele vai falar para o juiz, né, que ele já abriu a conta judicial, ele foi lá no banco, depositou o dinheiro, ele obrigatoriamente tem que juntar o extrato, né, e os documentos que o banco entregar para ele, tá? Tanto o extrato de abertura de depósito quanto a carta de recusa, tá? Então, nessa situação, pessoal, se o procedimento começou de forma extrajudicial, o que a gente tem aqui? O devedor ele vai ter esse prazo de 1 mês, ele vai ter que juntar a abertura da conta, a recusa e o comprovante de depósito. Então, ele tem que mover essa ação. E para que vai servir a ação? Para o juiz definir quem tem direito, quem não tem, qual é o valor correto, qual não é o valor correto, e para encerrar essa obrigação, né? Exonerar aí dessa obrigação, tá bom? Então, essa é a nossa situação. Alguém tem alguma dúvida sobre esse procedimento? Aqui, às vezes, acaba com... Pode falar, Conceição. Nesse caso que o senhor acabou de explicar, aí vamos dizer que nem teve lá a carta devolutiva, né? A pessoa pegou, se recusou a receber, fez por escrito tudo, aí o banco entra em contato com quem abriu a conta para avisar? Isso, o procedimento, normalmente, né, o banco vai mandar uma carta para quem depositou, explicando, né, olha, né, com a cópia, falando, olha, ele se recusou a receber e tudo mais. Na prática, a gente sabe que às vezes os bancos têm tanta coisa para fazer que eles acabam esquecendo, né? Então, assim, se por um acaso o devedor precisou abrir essa conta, depositou e tudo mais, espera os 10 dias e liga lá no banco, né, para ver se ele se recusou ou não, para não deixar o teu prazo correr, né? Porque às vezes acontece algum erro aí, o banco não comunica, né? Então é melhor o devedor e ficar atento, ficar em cima, assim, da instituição bancária e ele correr atrás, tá? Porque, em regra, os bancos acabam avisando, mas é melhor não esperar, né? Porque como é um prazo de 1 mês não é um prazo muito longo, né? A gente pode falar assim, olha, né, passa rápido. Então, se a gente for esperar uma carta aí, voltar, depois ter que contratar advogado, entrar com a ação, passa 1 mês rapidinho, tá? Então, o ideal é ficar em cima e ligar lá no banco. E se passou esses 30 dias, quem fez o depósito, não entrar dias, com a... tá? É 1 mês. Não é a mesma coisa. Tem mês, por exemplo, fevereiro, que é de 28 dias, né? Tem mês que é de 31, então é 1 mês,
tá? Então, Certo. sempre você vai pegar os mesmos dias, vai dar o mês certinho, independente daquele mês ter 31, 30, 28, 29, né? Se for bissexto e assim por diante, tá? Aí não deu entrada no processo, aí ele vai lá e pode retirar o dinheiro e encerrar a conta. Exato, tá? Se por um acaso o devedor perder esse prazo de um mês, tá? Ele vai poder ir até o banco e sacar o dinheiro que ele depositou, tá? Só que tem uma consequência para isso. Ele pode sacar o dinheiro porque ele não deu andamento, né? Então o dinheiro é dele. Só que se tiver multa no contrato lá original, se tiver qualquer coisa, não interrompeu nada, tá? Então, nesse caso, o credor, por exemplo, vai poder mover uma ação de execução contra ele, dizendo que ele não pagou nada, que ele não fez nada, e não vai adiantar ele juntar o extrato de que ele tentou depositar, porque ele não deu andamento, tá? Então, vai correr juro, vai correr multa, vai acontecer tudo normalmente, tá? Então, se ele perder o prazo, ele até pode pegar o dinheiro que ele depositou no banco. Só que, em relação ao credor, não interrompeu prazo nenhum, não aconteceu nada. Ele vai pagar multa, vai pagar juro, vai pagar tudo, tá bom? Professor, uma dúvida, Pode falar. tipo assim, o cara vai lá, abre essa conta, é notificado o credor, no caso, ele vai lá e recebe, né? Já houve uma negação da parte dele direto com o devedor, porém, como foi para o banco comunicou, ele decidiu receber esse dinheiro. Tá. Teria como ele pleitear em questão dos juros na justiça? Sim, se ele receber, a gente vai ter que ver qual que foi aí a circunstância do recebimento. Se ele chegou lá no banco, assinou uma cartinha de que ele dá quitação e tudo mais, aí fica mais difícil. Agora, se ele se manifestar dizendo o seguinte, olha, recebo esses valores, mas entendo que eles são parciais, que o valor correto seria tal e tudo mais, aí dá uma discussão. A gente vai tratar desse tema na semana que vem, tá? Porque isso acontece bastante, esse pagamento parcial, por exemplo, tá? Então, nessa situação de pagamento parcial, sim, tem uma discussão judicial, a gente vai ver como que funciona essa questão, tá? Inclusive a matéria de defesa da ação de consignação e pagamento, tá? Mas isso acontece sim. Mais alguém? Obrigado, professor. Tá. Mais alguém, pessoal? Não? Pessoal, então deixa eu fazer mais um artigo para a gente igualar com a turma do matutino. Daí fica todo mundo igual, tá? Outra questão. A partir de quando para de correr juro, multa e tudo mais para o devedor? A partir da data em que ele depositou o dinheiro, tá? Então, quando ele deposita esse dinheiro, quando ele conseguir esse dinheiro em pagamento, ali para de correr juro, multa, qualquer coisa para o devedor, tá? Claro, sobre o valor que ele depositou, né? Se for o valor maior, ele vai pagar a multa e as coisas pela diferença. Mas o valor que ele depositou, o devedor não paga mais juro, multa nem nada do tipo sobre esse valor. Por quê? Porque essas contas, pessoal, elas são remuneradas. Tá? Então, quando o credor for sacar, o banco que está com dinheiro, está trabalhando com dinheiro, ele vai pagar ali os jurinhos, vai pagar as coisas. Tá certo, não é a mesma coisa do contrato. Mas para fins de direito, a partir do momento que o devedor vai lá e deposita, ele está exonerado sobre aquela quantia. Tá? Aquela quantia não vai ter multa e juro. Tá? Só eventual aí diferença ou multa, coisa oriunda de contrato. Tá bom? Beleza. Temos aí mais uma última questão para a gente poder encerrar. A outra situação, pessoal. A gente tem muitas obrigações que elas são de trato sucessivo, né? Ou seja, a gente tem prestações continuadas. Né? Todo mundo sabe o que é prestação, né? Pagar a prestação, pagar em parcelas, né? Então, por exemplo, acho que o Rafael comentou do caso lá de aluguel. Então, imagina que a briga está sobre o pagamento do aluguel. Para quem que paga, por exemplo? Todo mês você vai ter que entrar com uma ação diferente, porque né, você não sabe quem pagar? Não, né? Seria meio contraprodutivo, né? Fazer uma situação dessa. Então, assim, sempre que a gente estiver diante dessas prestações sucessivas, né? Dessas situações onde a gente tem que fazer esse pagamento em parcelas, tá?
a gente pode aproveitar a mesma conta, né, e o mesmo processo e fazer todas, né? Então, todo mês, você chega lá e faz o depósito nessa mesma conta judicial, né, nesse mesmo processo, você simplesmente atualiza com recibos, comprovantes e tudo mais, tá? Não precisa ficar movendo ações diferentes, tá? É o mesmo processo, é o mesmo procedimento, não tem problema nenhum, dá para aproveitar a mesma conta, né, e o mesmo processo. A única questão, pessoal, é só observar o prazo de vencimento, tá? Por quê? Porque todas as novas prestações não basta depositar a primeira no prazo correto, as outras também vão ter que ser depositadas tempestivamente. E quando a gente fala em depósito tempestivo, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta prestação e assim por diante, elas têm que ser depositadas no prazo máximo, tá? De 5 dias contados do vencimento, tá? Então, no máximo, 5 dias do vencimento, as próximas. Não pode passar disso, tá? Então, a gente pode, sim, aproveitar o mesmo processo, tudo, desde que, segundo o código, no máximo seja depositado em até 5 dias do vencimento, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Na semana que vem, a gente vai tratar, então, do que o credor vai poder falar, né? Como que ele se recusa? Quais são os motivos mais comuns de recusa? Um deles, o Rafael já até adiantou aqui, né? Ele falar que o valor não está correto, né? Que é parcial. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Mas tem vários outros motivos. E aí a gente vai ver isso a partir da semana que vem, tá? Semana que vem a gente acaba com consignação e pagamento e a gente já passa para a próxima ação, tá bom? Pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, nada do tipo, a gente vai encerrar a aula de hoje. Não? Então, eu agradeço aí a presença de todos. Acho que vocês têm o segundo horário também, né? Então, tenham uma boa aula aí e até a semana que vem. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite. E um bom feriado, né? Quarta-feira é feriado, né? Obrigada, professor. Boa noite. Até mais. Obrigada, professor. Boa noite.